Bom, pessoal, então hoje nós vamos terminar a parte do treinamento financeiro básico. Então, no último treinamento, nós falamos sobre o contas a pagar, sobre como faz pagamentos de diversas maneiras, como pagamento diversos, pagamento com cheque, pagamento contra adiantamento, as regras de lançamentos contábeis, como que tem que ser o histórico, as contas, para poder fazer as baixas automáticas certinho do sistema. Hoje nós veremos a contrapartida, que é o contas a receber. Então, aqui a gente vai lidar, contas a pagar, a gente estava lidando com fornecedores, o contas a receber, a gente vai lidar com os clientes. O conceito e a regra em si, ela é bem semelhante de uma para outra, tá? O contas a receber, então, ele tem também um formato de lançamento contábil que tem que seguir uma determinada regra, assim como lá no contas a pagar, o histórico é iniciado como PJ ponto, no contas a receber ele tem que se iniciar como RC, e se eu preciso fazer algum abatimento naquele recebimento, no pagamento eu usava o histórico como abate ponto. No recebimento eu uso como desk ponto, tá? Isto são regras, assim, internas do sistema que devem ser seguidas, senão ele não realiza a baixa e o recebimento corretamente, tá? Aqui, via de regra. Então, a tela do contas a receber é idêntica praticamente do contas a pagar. Então, assim, eu vou passar bem rapidamente que os botões são os mesmos. Lá tem o botão de vencidas, tem o botão prorrogar, tem o desmembramento. O clientes aqui ele consegue ver, lá também tem os fornecedores, ele consegue ver os saldos do que tem em cada conta, tá? É um breve relatório para ele fazer as conferências dele. A única coisa que muda na tela do contas a receber para o contas a pagar são as carteiras. Então, aqui ele abre essa possibilidade aqui de você verificar as contas contábeis de acordo com as carteiras. No contas a pagar, eu tenho só, o que, que eu tenho no contas a pagar? Tudo estaria na conta 200. Ponto. No contas a receber, eu já tenho uma ramificação aí. Por quê? Eu posso, tipo, 99% dos clientes, eles controlam em carteiras de cobrança, que, né? Que daí, como eu posso falar para você, que é o que a gente costuma ver lá em cobrança eletrônica. Então, cada banco ele tem a sua carteira de cobrança para eu conseguir controlar o que eu teria a receber daquele banco. E isso no sistema, ele é controlado através de contas contábeis classificados como carteira de cobrança. Então, tudo que tem aqui, lá no meu plano contábil, planos e tabelas, plano contábil, o que eu tenho como previsão a receber e o que eu estiver, tudo o que eu tiver classificado como carteira, deixa eu pegar um aqui, 302. Tudo que estiver como classificação 9, carteira de cobrança, irá aparecer aqui na telinha de contas a receber como carteiras. Então, o que, que ele vai trazer? A conta principal, que está classificada lá como previsão a receber, que é a conta 300, que todo mundo usa, e também todas as que estiverem com alguma classificação de intermediária no receber, como, por exemplo, o 9, carteira de cobrança, que é o mais usado. Então, todas as contas contábeis que ele tiver como 9, eu tenho aqui. Para que isso? Para que ele consiga visualizar independente das coisas que ele tem a receber de determinados bancos. Então, por exemplo, eu quero saber o que eu tenho lá de carteira de recebimento à vista. Eu não tenho nada. Tenho lá de vendas ao exterior. E assim vai. Carteira do Banco do Brasil. O que eu tenho para receber do Banco do Brasil. E assim vai, para ele ter um controle e uma visualização maior, tá? E no todas, vê tudo, na conta 300 é as contas que não estão passando por uma conta, né, de carteira de cobrança, então está na carteira 300. Os lançamentos a receber que estão na conta 301 vai aparecer aqui, que estão na conta 302, e assim vai para ele fazer
esse controle. É muito utilizado pelos clientes também ele colocar uma carteira de cobrança de cheque, que daí é a mesma coisa. No plano contábil, eu teria aqui uma carteira de cheque, por exemplo, onde a minha classificação estaria como carteira de cobrança, para ele conseguir visualizar aqui o que ele tem a receber em cheque, por exemplo. Tá? O conceito é o mesmo, só as maneiras de utilizar, o cliente pode utilizar da maneira que ele quiser. Tá? O que é de diferente aqui do contas a pagar também? Lá no contas a pagar, eu falei para você que todos os pagamentos que estão retroativos, ele tem que ir lá e transferir para frente, né? No contas a receber, ele não é obrigado a fazer isso, porque eu consigo fazer um recebimento na data anterior, por exemplo, ele vai mostrar para mim tudo que tá diferente do pagamento. Então, se eu quero fazer um pagamento do dia 17 e o lançamento meu está lá no dia 15, eu não vou conseguir fazer esse tipo de pagamento. Eu vou ter que pegar o lançamento do dia 15, transferir para o dia 17 ou posterior para eu conseguir fazer o pagamento. No recebimento, eu não tenho esse tipo de trabalho. Ele vai mostrar, a hora que eu for fazer um recebimento, ele vai mostrar para mim todos os títulos que estão na 300 para eu fazer o pagamento. Tá? A tela é igualzinha também, tem lá nos adicionais, tem todas aquelas funções de transferência de lançamento, para verificar as contas contábeis, tem os diversos relatórios, os mesmos relatórios que tem no contas a receber, no contas a pagar também. A função de desmembrar é a mesma coisa. Tá? Deixa eu pegar um que não esteja bloqueado, que estão todos. Eu fiz uns encerramentos aqui. Esse mesma coisa, ó, tela igualzinha. Vou colocar o número de parcelas aqui e ele já faz o desmembramento do título também. A fichinha também é igualzinha, só que muitas informações daqui, a maioria delas é realmente para o contas a receber, né? Os dados do boleto, para ele trazer os dados quando faz cobrança eletrônica, tudo mais, tá? O que mais daqui? O prorrogar é a mesma função também, tá? Para prorrogar e o mesmo conceito, né? Se eu prorrogar um título é porque eu acordei com o meu cliente que eu não vou cobrar juros e nem multas para o recebimento daquele título devido ao atraso, alguma coisa assim, tá? Não se deve, não recomenda-se utilizar o prorrogar só para mudar a data do lançamento contábil. Então, lembrando que isso é a data de lançamento e esse aqui é o vencimento. Se eu quero ter aquele controle das vencidas certinho, eu não posso ficar utilizando a qualquer custo prorrogar, porque o prorrogar vai mudar a minha data de vencimento, certo? Então, eu vou criar aqui um lançamento manual para a gente começar a fazer os recebimentos. Então, vou colocar aqui no dia hoje. Ele já traz a referência como P ponto, rc.teste01, valor de R$ 2.000. Já vou criar aqui também, por exemplo, se eu tenho algum lançamento de nota de devolução, né? Eu tenho que fazer o abatimento. Então, o que o sistema faria de lançamento? Ele faz o inverso, tá? Se para eu receber, eu teria o débito na 300 e o crédito na minha conta do cliente, e eu quero abater esta nota fiscal, por exemplo, eu vou fazer os lançamentos inversos para uma contra a outra. Então, eu tenho um desconto naquela conta de cliente e um crédito na conta 300, tá? E aqui eu uso o RC? Não, porque não seria um recebimento, seria um abatimento que a gente fala. Mas o termo abatimento é porque eu estou descontando, né? Então, lá no pagamento eu uso o termo abate, ponto, e no recebimento eu uso o desk, ponto, tá? Sempre, via de regra. Decorem, sempre será esta a regra para a realização do abatimento no recebimento, tá? Teste 1. Também vou colocar aqui R$ 2.000. Vamos lá. Para a tela do contas a receber é isso.
toda a manutenção no contas a receber, alteração de lançamento contábil, histórico, tudo que precisar de alterar, incluir, excluir lançamento, mantém a mesma coisa. Também daquelas mensagens de bloqueio, se estiver bloqueado, vocês viram que se eu quiser alterar um lançamento, de pegar um lançamento que deu bloqueado. Agora eu não lembro qual foi. Vai aparecer que está bloqueado por rotina de faturamento, por rotina de recebimento, por bloqueio de data, é a mesma regra, tá? Uma coisa legal, assim, que às vezes acontece no cliente, que às vezes pode ter, por exemplo, um bloqueio de congelamento de saldo, um bloqueio por data de bloqueio mesmo, ou até mesmo por rotina de recebimento, etc. Mas ele quer só alterar o histórico. Assim, na verdade, eu não quero alterar a data, eu não quero alterar as contas e nem valor. Eu só precisava alterar o histórico está errado. Se eu vir aqui no botãozinho adicionais, deixa eu ver aqui. Cadê a opção? Ctrl L, então. Ctrl H, deixa eu lembrar que agora que veio. Não. E tem uma função, eu vou lembrar e passo para vocês. Ele, que é uma alteração, um atalho. Eu pensei que tinha aqui no botão adicionais. Alteração e não tem. Deixa eu ver se é no razão, então, gente. Às vezes aqui ele não habilita, mas no razão ele habilita. Que você consegue alterar o histórico. É, isso mesmo. Ó. Então, lá na tela do contas a receber, você não consegue fazer esse ajuste, mas em qualquer razão contábil, por exemplo, eu quero alterar lá no 300, busquei pela tela do razão contábil na conta 300. Eu tenho a opção de alterar histórico do lançamento. O que isso faz? Eu consigo alterar somente o histórico de qualquer lançamento que esteja bloqueado por qualquer rotina do sistema. Tá? Às vezes o cliente pede, mas eu não posso, tá bloqueado lá de março de 2020, eu preciso ajustar aqui para poder acertar minha contabilidade e tal. Ele precisa reabrir, ele precisa cancelar fechamentos, etc. Não, tá? Essa opção aqui ele consegue alterar somente o histórico. E esta função ele não bloqueia por nenhuma outra rotina do sistema. Ou seja, o lançamento pode estar bloqueado por fechamento, por congelamento, por data de bloqueio, por qualquer outra rotina. A alteração de histórico, ele vai conseguir alterar sem problema nenhum. Tá? Importante saber dessa função, que eu pego bastante cliente falando sobre isso daqui. Preciso alterar histórico e não consigo e eu não posso voltar ao processo, como que eu faço? Primeira coisa, a gente pensa lá em alterar via por script, mas não é necessário, tá? Que tem aquela função lá. Saindo do contas a receber, onde eu faço toda a manutenção dos meus lançamentos que eu preciso receber, eu vou fazer a minha baixa, o meu recebimento. Então, lá na telinha de recebimento é a mesma coisa também, tá? A mesma tela. Tem os mesmos botões, lançamentos, contas a receber, clientes. Aqui no incluir, ele muda um pouco o tipo de forma, ele tem menos possibilidades, né? Um pouco menos de opções. Mas as mais diferentes aí que a gente pode dizer é o cheque, que também a gente tem o controle de cheque para o recebimento, e a liquidação contra adiantamento, que também nós vimos lá no contas a pagar e segue a mesma regra. Só que daí, nesse caso de liquidação contra adiantamento, eu uso para liquidação de adiantamento de clientes, tá? O tipo de recebimento, direto, diversos, é a mesma coisa, é o mesmo conceito lá no contas a pagar. O que é direto? Direto ele vai passar diretamente para a conta banco, não vai passar por aquela conta intermediária de recebimento. Diversos, ele vai passar por aquela conta e duplicata descontada só quando realmente o cliente utiliza a opção de duplicata descontada vendor, que é uma rotina muito específica lá da cobrança eletrônica, tá? Como que eu faço, então, o recebimento? Vou detalhar qual que é a forma, se vai ser em dinheiro, se vai em ordem de pagamento,
Vou colocar aqui a ordem de pagamento, porque depois eu simulo o cheque e liquidação contra adiantamento. O banco, mesma regra, tenho que ter lá a função na rotina bancária, eu tenho que ter a conta e a conta amarrada com o meu banco lá na ficha da conta contábil, tá? Recebimento, estou fazendo o recebimento hoje. Eu quero o meu crédito. Qual que é a diferença de recebimento e crédito? Lembra aquele D1 que eu expliquei no último treinamento? É isso. Então, eu posso estar recebendo, por exemplo, dia 17/2, mas eu quero creditar na minha conta banco dia 18. Por isso que existe essa função aqui, tá? Utilizada muitas vezes sempre lá por aquela rotina de cobrança eletrônica, né? Que daí o sistema verifica se é D0, D1 ou D2. Mas, realizando um recebimento manual, eu também consigo controlar manualmente essa questão do crédito da minha conta em D0, que seria recebimento e crédito no mesmo dia, D1 seria recebimento em 1 e D1 18/2, e D2 seria recebimento em 17/2 e crédito na minha conta dia 19/2, ok? Vou aqui incluir. Vou buscar, tá vendo que ele não traz somente os recebimentos daquela data em diante, como acontece no pagamento. Ele vai trazer tudo, ó. Trouxe recebimento lá do mês 11 de 2020. Ele vai trazer tudo para você realizar o pagamento, tá? Vou fazer. Traz aqui. Confirma. E ele traz conforme o recebimento. Esse é o mais básico dos básicos. Vamos fazer um abatimento? Preciso fazer um abatimento da minha nota. Então, o que acontece? Qual que é a rotina do financeiro quando eu realizo todo aquele processo lá? Gero uma nota fiscal, depois vou lá, faço a devolução, o sistema cria o lançamento do a receber, depois ele cria aquele lançamento de desconto, que é o abatimento da nota fiscal. Onde vai finalizar esse processo todo no financeiro? Muitas vezes o cliente acha que só o simples fato de ter feito os lançamentos pela nota fiscal já basta no financeiro. E não basta. O financeiro precisa vir aqui realizar a baixa, o confronto dos lançamentos para que realmente ele seja concluído, tá? Então, aquele teste que eu fiz lá, criando o lançamento de R$ 2.000 a receber e o lançamento de 10, que de R$ 2.000, a gente vai concluir ele aqui agora, tá? Então, eu posso fazer de qualquer forma, dinheiro, cheque, ordem de pagamento, tanto faz. Vou colocar aqui o banco e vou buscar lá aqueles R$ 2.000. Eu vou buscar o que eu tenho a receber e também o que eu tenho de desconto. Ele fica aí no vermelhinho, né? Onde eu dou um alterar. Opa, tem que selecionar ele. Ele vai trazer para mim marcar e efetivar o abatimento. Sim, então aqui ele já tem o total recebido e ele confronta as duas contas para fazer o abatimento no recebimento. Isso é a rotina. Desmarque. Deixa. Tem que sair. Ordem de pagamento. Essa. Alterar. Marcar. Confirmar. Aqui aquela mensagem também, que ele encontrou outros descontos para o mesmo cliente, mas eu não quero. Sim, e ele realiza total 0, porque esse daqui, na verdade, é um recebimento de confronto de contas, tá? Posso também fazer um recebimento em cheque, para ele fazer um recebimento em cheque. Então, qual que é a função? Lá nos parâmetros, no recebimento, eu preciso ter lá, utiliza controle de cheque. Eu preciso inserir esse cheque que eu recebi dentro do sistema, e é onde eu faço. Aqui em financeiro, a receber, controle de cheques. Eu vou incluir um cheque aqui, né? Porque eu recebi o cheque não é meu. Então, que cheque que eu recebi? Vou aqui
Qual que é o banco? Ah, o Banco do Brasil, agência tal, conta tal, número do cheque. Qual é o valor? Ah, valor de R$ 1.000. Quem que é a empresa? Quem que é meu cliente, né? Estou recebendo de quem? Ah, vou receber aqui da Paula. O emissor pode ser ela mesma ou pode ser aquele cheque de terceiros. Se for outro, ele habilita aqui para você colocar o CNPJ da outra pessoa, o nome e telefone, tá? A data do cheque, a data de emissão do cheque, aquela questão de data bom para, quando que eu posso compensar esse cheque, é o controle realmente de cheques aqui que eu posso realizar, tá? Marquei todas as informações, ele vai ficar como status pendente, né? Então, vou usar, por exemplo, esse cheque número 23. Feito isso, eu vou realizar o meu recebimento de cheque. Então, daí eu vou lá em financeiro, a receber, recebimentos. Deixa eu ver se eu vou ter algum de R$ 1.000. A opção cheque, tá? Então, quando eu clico a opção cheque, ele abre aqui, aqui no final o cheque para eu amarrar aquele cheque que eu inseri referente a esse recebimento, tá? Então, meu cheque vai ser do Banco do Brasil. Deixa eu colocar algum de 1.000 aqui, ó. Tá? Feito isso, amarrei meu lançamento, vou amarrar o meu cheque. Qual cheque? 3. E faço confirmação normal. O que que vai mudar lá no meu controle de cheque? Ele vai para o status recebido. Acabou o processo? Não, porque a pessoa que utiliza essa função de cheques de recebimento, ela quer realmente controlar os andamentos desse cheque, né? Então, quando eu recebo um cheque, o que eu vou fazer com ele depois? Vou depositar. Então, daí eu fiz lá o recebimento, depois eu venho no botão depositar, ele abre a tela do depositar, depositar em qual banco? Banco do Brasil. Incluir, para eu ver, vou incluir qual banco? Qual cheque que eu vou fazer o depósito? Ele traria todos os cheques aqui. Ah, eu vou depositar esse cheque aqui. Confirma. Atualiza. Sim. Então, ele fica daí com status de depósito de banco. Depois que eu deposito o banco, eu compenso o cheque, né? Que daí é onde finaliza o processo. Então, vem a mesma coisa, compensar, incluir, vou compensar qual cheque? Ah, esse cheque que eu depositei. Fica com status compensado. Ah, sempre quando tem essas funções aqui, o cliente se às vezes, eu fiz errado, precisa voltar, né? Ou, ou esse cheque voltou, devolveu o cheque. Como que eu faço? No caso de devolver cheque, teve lá o cheque sem fundo, né? Preciso devolver esse cheque. Opção devolver, incluir. O devolver cheque, é importante saber, ele não devolve um cheque com o status compensado. Por quê? Vamos lá, teoria financeira. Quando eu compenso o cheque, eu já compensou, já debitou lá da conta do cliente, entrou na minha, fechou o processo, acaba aqui, tá? Mas eu posso ter aqueles casos que eu deposito o cheque e esse cheque volta, que é a opção de devolver o cheque, tá? Então, como que eu faço isso? No caso, eu testei aqui com vocês o compensar. Ah, eu compensei, mas na verdade eu apertei errado. Não era para ter compensado porque o cheque devolveu. O que que eu faço? Aqui no botãozinho adicionais, ele faz o cancelamento de todas as funções. Se eu precisar cancelar a compensação, se eu precisar cancelar o depósito, se eu precisar cancelar, daí o recebimento, eu tenho que excluir o recebimento, e assim vai. Então, tudo que eu fizer e eu precisar voltar o processo, aqui no botão adicionais eu cancelo o processo que foi feito por último. Então, aqui, para eu devolver o meu cheque, ele tem que estar com status ou depositado ou recebido, tá? Então, venho aqui cancelar a compensação do cheque. Ele fica com depósito de banco, tipo, eu depositei, porque de fato eu depositei, só que ele voltou. Aí sim eu consigo devolver o cheque. Incluir, ele vai aparecer aqui para mim e eu faço a devolução do meu cheque. Aí ele fica com o status devolvido e eu sei, aquele cheque número 23 da Paula lá, o cheque foi devolvido e eu tenho um histórico
para ele lá, tá? Ah, fiz tudo errado aqui, eu preciso voltar tudo o processo de novo e eu preciso fazer o recebimento novamente. E agora? Mesma coisa, preciso voltar tudo. Tem que vir aqui em adicionais, cancelar devolução. Vou cancelar o depósito. Recebido. Aí aqui eu não consigo cancelar o recebimento. Cancelar o recebimento é, de fato, vir aqui na tela do financeiro, recebimentos de cheque. Vou cancelar ele. Para cancelar, cancela aqui. E lembrando sempre que para ele voltar lá e eu receber de novo, eu tenho que vir aqui e excluir o lançamento. Tá? Aí aqui no cheque, o que acontece com ele? Ele volta para pendente para eu utilizar este cheque de recebimento em outra rotina de recebimento. Então, eu posso vir aqui agora, se na verdade eu coloquei Banco do Brasil, mas não era Banco do Brasil, era Banco Itaú. Então, eu venho, busco meu novo título e busco aquele cheque de recebimento. Volta de novo para o processo, tá? Não são todos os clientes que usam essa rotina, ela foi desenvolvida mais para o ORDEP, se eu não me engano, tá? Mas ela está sendo bem aderida para os clientes, então é interessante a gente saber as rotinas aí, para que ela funciona, e as funções dela aqui. Bem simples, não tem muito de problema nela, tá? Outra forma de eu realizar o recebimento é a liquidação contra adiantamento, que é o mesmo conceito e a mesma prática que foi falado lá no pagamentos, tá? Então, para eu fazer uma liquidação contra adiantamento, é quando o cliente não usa, não faz o automático. O que é o automático? É quando ele faz a nota fiscal que realiza o adiantamento lá no pedido de compra ou no pedido de venda. Neste caso, que eu estou falando de recebimento, seria no pedido de venda. Tá? Então, o cliente ele faz todo o controle de adiantamento, tudo manual. Então, nesse caso aqui também, quanto a clientes, tá? Então, para isso, quando eu coloco liquidação contra adiantamento, ele vai pedir daí não o banco, ele pede, na verdade, a conta adiantamento. Qual é a conta adiantamento que eu quero abater? Então, no caso aqui, por exemplo, a Paula aqui, essa conta de cliente. O saldo nesta conta é de R$ 10.000. Vou vir aqui incluir. Eu quero abater esta conta adiantamento por qual lançamento? Então, veja que aqui a hora que eu vou buscar o contas a receber, ele trouxe só um lançamento, ele não traz todos, né? Por quê? Porque lembra que para ele buscar o contra adiantamento lá no meu plano contábil, tem que fechar. Lá no meu plano contábil, acho que é mais fácil procurar aqui. Eu amarrei na minha ficha da conta a minha conta adiantamento. Então, quando aqui no financeiro eu busco esta conta adiantamento, o sistema vai trazer para mim tudo que eu tenho a receber em qual conta? Na minha conta do meu cliente, que é este caso aqui. Então, na minha conta deste cliente, eu só tenho um lançamento para abater na liquidação contra adiantamento. Por isso que ele traz somente um lançamento. Então, vou abater ele, confirmo, realiza a baixa normal. Se eu puxar o razão desta conta, ele traz aqui agora e não mais. Eu tinha 10.000, agora eu só tenho 9.000, porque ele faz a liquidação contra a conta adiantamento, certo? Outra rotina muito utilizada no a receber é a cobrança eletrônica, né? Que nós já tivemos também treinamento, um treinamento inteiro só falando da rotina de cobrança. Então, hoje eu só vou passar meio por cima, relembrando alguns pontos da cobrança, tá? A cobrança eletrônica, ela é quando o cliente ele tem um acordo junto com o banco, né? Então não é simplesmente, eu quero começar a utilizar a cobrança aqui, é assim, pronto, só apertar e funciona. Não, tá? A primeira coisa é o cliente entrar em contato com o banco dele
e abrir, mediante a conta dele, a opção cobrança eletrônica, tá? Então, ele, antes de vir para nós, o cliente lá com o banco, ele vai definir qual que é o convênio, ele vai definir as faixas numéricas de boleto, se houver, ele vai habilitar a opção de cobrança eletrônica, tá? O KNAB que nós atendemos de cobrança eletrônica é sempre o KNAB 400, certo? E depois disso tudo, o cliente ele vai abrir um chamado solicitando a inclusão dessas informações no sistema. Por quê? Não basta vir aqui na cobrança eletrônica e sair incluindo e enviar remessa. Não, a gente tem duas informações, que é a inclusão do layout no sistema. Então, a inclusão do layout fica aqui em bancos, rotinas bancárias, só lembrando. Então, aqui nas rotinas bancárias eu tenho cobrança. Dentro de uma cobrança eletrônica, eu posso ter a cobrança simples, eu posso ter a cobrança duplicata descontada, eu posso ter o tipo vendor e eu posso ter a garantia vinculada. Então, por isso, quando eu abro um chamado, o cliente diz, eu quero começar a utilizar a cobrança eletrônica do Banco do Brasil. Pronto, só mandam isso. Mas tá, que tipo de cobrança que é? É a simples? É a duplicata descontada? É a vendor? É a garantia vinculada? Qual que é? Por quê? Isso daqui muda totalmente a estrutura do layout, tá? Por exemplo, a Scapex, ela usa muito duplicata descontada. Ela tem o tipo vendor, ela tem a tipo garantia vinculada. A Barros também, tá? Então, é interessante a gente saber também, até na hora de for atender algum chamado de cobrança eletrônica, é saber qual tipo de cobrança você usa. Você usa simples, a duplicata descontada, porque às vezes ele está falando algum problema lá, está dando problema, que o boleto está saindo errado, ou porque está puxando informação errada da remessa, tal, mas a gente sempre tem a mania, né? É o automático de vir na simples, e vai ver, é uma duplicata descontada. Eu falo porque isso já aconteceu comigo, tá? O cliente falando o problema e eu olhando na simples, não, mas a simples está certa, e na verdade ele estava enviando uma remessa de duplicata descontada. E realmente daí no layout da duplicata descontada não estava correto. Tá? Então, às vezes é bom a gente se atentar a isso aqui também. Verificando qual que é o tipo, eu vou ver aqui, eu tenho remessa e o retorno, tá? Na remessa, as informações estão contidas aqui. Observar também o segmento, né? Nessa base aqui só tenho consolidado. Mas se eu tenho uma base que tem diversos segmentos, 2, 3, 4, alguns, daí aí a gente tem que pensar assim, ó. Como que o cliente envia o arquivo de remessa? Para eu conseguir analisar. Ele entra no ambiente consolidado ou ele entra no ambiente do segmento para gerar. Por quê? Se ele entrar no consolidado, ele vai buscar as informações que estão aqui no consolidado. Deixa eu entrar numa outra base aqui que tem um segmento para mostrar para vocês. Vamos pegar, acho que... Vamos ver se a Lume tem. Só para mostrar na tela e ficar mais claro. Eu podia ter entrado na Debex também. Deixa eu ver uma coisa, se essa base não tiver segmento, não adianta nada. Entrar na Debex mesmo, que ela tem um monte. Então, eu quero dizer isso daqui, ó. Vou pegar um Banco do Brasil mesmo. Caramba! Mas eu forço um aqui, então, pra gente não ficar... Então, eu estou aqui numa remessa. Eu tenho as instruções aqui para o consolidado, certo? Só que a minha base, a gente viu aqui que ela tem vários segmentos,
ok? Aí o cliente fala assim, olha, eu controlo a minha cobrança eletrônica por segmento. Por quê? Porque a minha conta, porque a minha agência e conta do meu segmento 1 é um, porque a minha agência e conta do segmento é outro, a minha faixa numérica, por exemplo, dos boletos do segmento 3 é outro, tá? Então, eu não posso utilizar uma remessa no consolidado. Eu preciso ter as configurações de remessa independentes de segmento, tá? Para isso, eu não posso configurar, por exemplo, desta forma que está aqui. Eu tenho o consolidado, mas eu preciso vir aqui e colocar o que eu tenho, como que vai ser o meu segmento 1. Ah, o meu segmento 1 sequencial vai ser 1, convênio é 1, 2, 3. Aí eu busco o arquivo, a minha conta vai ser 310, será que tem? Ponto, confirmo. Aí se eu entrar aqui de novo, o chato é que fica fechando a tela, sabe? Ó, ele vai ter o consolidado e a remessa do segmento 1. Ah, o meu segmento 2, o meu convênio não é 1, 2, 3, 3, 1, é 2, 2, 2, 2. Eu posso gerar uma remessa inserindo o segmento 1? Não. Eu tenho que vir aqui e inserir o segmento 2, não é aqui, tá, gente? A gente tem mania de colocar o botão incluir aqui. Nas rotinas bancárias, não. Eu já venho na sequência aqui, ó. Então, tá vendo? Eu estou selecionada no segmento 1, 0, independente, tá? A informação que eu colocar aqui, o sistema vai entender que é uma nova informação para o segmento 2, tá? Então, o sequencial vai ser 1 também, o convênio aqui é 2230, e a minha conta carteira é essa. Sei lá, a outra conta carteira que tem nessa base. 340, pronto, tá? Confirmo, gravei a informação. A hora que eu entrar lá no banco, rotinas bancárias por Banco do Brasil, eu vou ter as informações do segmento. Não gravou? Vamos colocar de novo. 640. Tem que gravar. Acho que eu já sei por quê. 2. Confirma. Agora gravou. Certo? Então, a mesma coisa, observar. Eu vou fazer tem que fazer alguma análise de cobrança eletrônica. Primeira coisa. Qual que é o tipo da cobrança? Simples. Como que você gera esse arquivo de remessa? Você gera consolidado ou você gera o segmento? Porque às vezes a gente está olhando no segmento 0 e, na verdade, ele gera no segmento 1. E é no segmento 1 que eu preciso analisar o convênio, preciso analisar a conta, preciso analisar se tem taxa de juros, a multa, os dados lá do boleto, né? Os dados do boleto ficam aqui no próprio banco, a carteira, as instruções de cobrança, tá? O próprio layout, então aqui no adicionais. Layout de remessa, né? Que nem esse banco aqui, ó, ele tá sem nada, né? Então, qual que é a instrução? Abrir RQ para que o programador consiga gerar o script, colocar aqui as informações, configurar o layouts FC, que é responsável pela emissão de boleto, tá? Sempre quando a gente fala de cobrança eletrônica, a gente tem que pensar em duas diferentes formas de analisar aqui. Quando eu falo remessa de cobrança, então eu estou gerando uma remessa, está com problema no arquivinho TXT, a remessa está indo alguma informação errada, está precisando de fazer alguma coisa diferente, mudou a instrução de cobrança, mudou o convênio, etc. Qualquer coisa relacionada à remessa de cobrança, sempre as alterações vão ser feitas nessa possibilidade aqui. Layout de remessa, aí tem o header, tem o detalhe, etc.
Quando a gente fala de boleto, aí muda um pouco, tá? O boleto, quem é responsável pelas informações do boleto? É o Layouts FC, porém ele busca algumas informações também daqui, da remessa, das configurações de remessa. O que, que ele normalmente busca para a composição do boleto? Ele vai buscar o convênio, ele vai buscar as taxas de juros e multa e a faixa numérica, se houver. Ok? Que mais? Da onde mais ele busca as informações do sistema quanto a boleto? A agência e conta, ele também vai buscar lá do meu planos e tabelas, que é da minha conta contábil, classificada como banco. Então, aqui no meu plano contábil, eu tenho lá o meu tipo banco, que eu determinei que banco que estou trabalhando, por exemplo, Banco do Brasil. Lá na minha fichinha da conta contábil, eu indiquei uma agência e conta. Então, isso aqui não tem nada. Por exemplo, a minha agência e conta. Então, da onde que ele vai buscar agência e conta para informar no boleto? Sempre da fichinha da conta contábil. Aí, uma coisa que dá muito suporte, e eu acho assim que a programação a partir de agora está tentando criar uma regra aí. Daí fala assim, não, Paula, tudo bem, mas qual conta que ele vai buscar? Ele vai buscar a conta carteira, agora, que eu falo que é sempre o certo a conta carteira. Mas alguns clientes ainda estão atrelados ao tipo conta banco. Então, é bom a gente observar. Assim, olha, tem clientes que buscam conta carteira, tem clientes que buscam conta banco, tá? Então, onde que eu vejo isso? Qual que é a conta banco daquele banco que eu estou trabalhando, Banco do Brasil, por exemplo. Ou não é essa, então ele pode estar buscando a minha conta carteira. Por exemplo, conta carteira do Banco do Brasil. Tem alguma aqui? Essa não. Digamos que tenha, tivesse aqui. Deixa eu ver se é essa como carteira 9. Como classificação 9, aí ele vai buscar do mesmo local. Mas eu confesso que ainda e um cliente busca da conta carteira, outro busca da conta banco e cria-se uma confusão aí. Então, mas desde um tempo para cá, quem está colocando as implantações nos bancos já estão se atentando para que o layout FC daquele cliente busque sempre a agência e conta da conta carteira, classificado como carteira, carteira 9, tá? Porque, mas até se criar esse hábito de colocar aqui, ainda existem clientes que estão buscando ainda do banco, da conta classificada como banco, tá? Só uma observação aí. Então, eu estou passando aqui só uns lembretes, tá? O treinamento não é bem sobre cobrança eletrônica hoje, porque envolve muitas situações e até porque a gente teve também um treinamento sobre isso. Mas o que isso daqui faz? Tem toda uma configuração por trás, ela é individual de cada banco. Então, o Banco do Brasil tem uma estrutura de layout, tem uma forma de gerar o boleto. O Banco Santander tem outra forma, o Banco Itaú tem outra forma. Então, por isso que ela fica chata de ser conferida, né, de atender, porque cada banco tem a sua particularidade. E a gente sempre tem que, para tentar ajudar, tá com o manualzinho do layout Knab 400 para poder verificar as situações e verificar os problemas que podem ocorrer aí. Dentro da rotina de contas a receber, o que isso faz? Então, a hora que eu tenho tudo configurado certinho, eu vou entrar agora na base Lume. Por quê? Porque a cobrança eletrônica, ela tem que estar com o banco certinho configurada a remessa e tem que estar com o layouts FC configurado para a emissão do boleto daquele banco, porque eu falo que às vezes o meu layouts FC tá configurado para imprimir boleto do Banco do Brasil. E o cliente quer colocar o Banco Itaú, mas o Itaú não está implantado lá. Vai dar problema, vai dar erro, tá? Então, ainda tem clientes que acham que eu tenho layouts FC, eu posso imprimir boleto para todo mundo. Não.
tá? Depende, precisa das configurações para aquele banco, tá? Então, vou abrir aqui a Lume só para demonstrar como é a rotina. Quando eu uso a cobrança eletrônica, eu não faço esse processo aqui. Recebimentos, incluir, ordem de pagamento. Não, porque a cobrança eletrônica, o objetivo dela é fazer tudo automático, tá? Então, mas qual que é o trabalho que eu tenho que ter? Eu tenho que vir aqui na cobrança eletrônica, gerar um arquivinho de remessa. Qual que é a minha carteira de cobrança que eu estou trabalhando? Então, aqui, nessa informação, ele já faz todas as checagens. Então, vem aqui, lá nas minhas rotinas bancárias. Banco do Brasil. Eu indiquei que é a conta 312. Então, se a 312 está aqui, ele vai buscar as informações daqui e vai buscar o layout de remessa destas informações. Tá? Por isso que eu preciso ter uma conta previsão classificada como 9, carteira de cobrança para o Banco do Brasil. Eu preciso ter uma conta previsão para o Banco Santander e estar amarrado devidamente em cada banco, porque a partir do momento que eu venho aqui, insiro que é 312, ele vai buscar daquele passo lá, rotinas bancárias, Banco do Brasil, cobrança simples e o layout que está amarrado a 312, tá? Automaticamente ele já busca qual que é o tipo do crédito do banco, se é D0, D1, D2. Por que que ele sabe que é o D1? Porque aqui nas rotinas bancárias eu indiquei que é D1, certo? Se é duplicata descontada, ele habilita as outras informações que são obrigados por ser duplicata descontada vendor, porque é uma outra rotina de cobrança eletrônica, tá? O método é do mesmo jeito, você vem aqui, você faz a inclusão dos lançamentos. Vou colocar qualquer um aqui. E confirmo. Tá? Ele cria aqui a cobrança, o lançamento que eu criei. Deixa eu só colocar ela na tela para ficar mais claro a visualização. Tá? Ele fica com o status em aberto, tá? Traz os lançamentos na conta 300, tudo certinho. Fiz a remessa, eu tenho que, se eu faço por aqui, antes de gerar a remessa de cobrança, de finalizar ela, eu preciso imprimir o boleto. Mas, lembrando, voltando aqui, fazendo o adendo, que eu posso também imprimir boleto lá no industrial, né? Para imprimir o boleto lá no industrial, o meu layout FC tem que estar também preparado com a função para poder imprimir lá no industrial. Quando eu coloco implantação no banco, eu acho que hoje não mais, mas sempre acontecia esse problema. A gente ficava meio que viciado, vir aqui e imprimir o boleto, mas não, pouquíssimos clientes, eles geram a remessa e depois vem aqui e emite o boleto por aqui. A maioria deles imprime lá pelo industrial. Então, às vezes, esquecia-se lá no Layouts FC de habilitar aquela função de imprimir no industrial, tá? Deixa eu ver se eu tô com algum industrial aberto aqui. Acho que não. Só lembrando, aqui tem. Lembrando que para imprimir lá no industrial, eu tenho um parâmetro para poder imprimir junto com a nota fiscal. Então, aqui em fiscal, DANF. Não, é impressão. Aqui. Imprimir boleto. Não. Se eu colocar assim, eu só vou conseguir imprimir o boleto por aqui. Tá? Eu venho aqui, emito o boleto. Aí o cliente fala, não, mas não é aqui, eu preciso imprimir lá no industrial. Primeiro, layout tem que estar preparado para imprimir. E também aqui imprimir boleto eu preciso, junto com o documento fiscal ou após o documento fiscal, preciso estar com este parâmetro ativado para imprimir ali junto com a DANF, tá?
Então, se vem impresso lá pelo industrial, aqui os dados do boleto já vêm preenchido, como é o caso aqui da base da Lume, né? Eles não usam essa rotina. Eles vêm aqui, eles imprimem junto com o documento fiscal. Então, a hora que ela imprime lá pelo industrial, o sistema já busca a composição para o código de barras, o nosso número, tudo mais, preenche aqui tudo certinho. E aí sim eu consigo vir confirmar. O sistema vai gerar o arquivinho de remessa. Então, aqui no arquivinho de remessa. É esse. Ele traz com as estruturas do layout KNAB 400 daquele banco, tá? Posso também imprimir por aqui? Sim. O que às vezes acontece? Eu preciso... digamos assim, ele gerou... gerei aqui para a carteira 312, Banco do Brasil. Mas não é o Banco do Brasil, era Banco Itaú. Como que eu faço? Excluo, primeira coisa. Vou excluir o lançamento para poder gerar de novo. Porém, a gente tem que se atentar com a fichinha, tá? Eu preciso limpar os dados do meu boleto aqui. Para quê? Quando eu preciso que gere novamente o código de barras novo, porque eu tenho um código de barras aqui do Banco do Brasil, certo? Eu estou amarrado aqui com o Banco do Brasil. Então, se eu quero mudar o banco, eu preciso limpar essas informações aqui, ó. Agora com a nova versão, mais essas informações. Por quê? Senão ele vai reimprimir os mesmos dados, tá? Que às vezes acontece também chamado no cliente. Eu estou reutilizando, estou imprimindo para um novo banco aqui, só que o boleto está gerando ainda para o Banco do Brasil, essas coisas. Lembrar sempre que eu tenho que limpar o meu banco na fichinha para poder reimprimi-lo para um novo banco, tá? Já vi acontecer também. É o Banco do Brasil mesmo, só que eu quero que gere um novo código de barras para o boleto. Tem que vir na fichinha e limpar. Enquanto tiver informações neste campo, o sistema não muda as informações, tá? Por exemplo, Brigato acontece muito isso, tá? E ele sempre esquece desse detalhe. Feito isso, então vamos lá, finalizei aqui. Gerei o arquivo só para finalizar. O sistema fez alguma baixa aqui? Não, ele não fez nada, tá? Aonde está o lançamento? Ele passou da conta 300 para a conta 302. Então, eu sei que aqui no meu contas a receber, aquele lançamento, se eu buscar na conta 300, não vai estar mais. Eu tenho que buscar onde? Na 312. Vai ter um monte. Então, na 312 que ele vai estar. Já foi feito o recebimento? Não, eu não fiz o recebimento ainda, porque eu estou ainda em uma conta de previsão, 312. Eu tenho a receber do Banco do Brasil. Quando realmente vai efetivar? Quando vai vir aqui no recebimento e aparecer automaticamente e dar a baixa daquele título? Quando eu processar o retorno. Então, aqui no botãozinho retorno, eu vou selecionar o banco, tipo Banco do Brasil, vou vir incluir e processar o arquivo de retorno que veio lá do banco. Então, o banco lá, todos os dias, manda um arquivinho de retorno para o cliente, mostrando para ele todos os títulos que houve o pagamento lá com eles. Então, daí a hora que o cliente processa o arquivo de retorno, aí sim o sistema automaticamente verifica, mediante as informações do TXT do arquivo de retorno e também mediante o layout lá do meu retorno, ele lê as informações do arquivo e faz justamente isso aqui. Ó. Então, aqui ele mostra baixa normal, tá? Ele baixou esse título aqui. Qual que é o valor do título? 46603. Qual que é o valor que o cliente pagou realmente? 46603. Mas eu poderia ele ter pago com desconto. O meu título ser 466 e ter pagado 400. Pode acontecer? Pode, tá?
Daí o sistema entende que os R$ 66,03 veio como desconto e vai lá no campo desconto do recebimento, tá? Mediante o código da ocorrência que está lá no arquivo TXT do banco, ele consegue entender que o 06 é uma liquidação normal. Então, ele vai lá e realiza a baixa, tá? Aqui ele mostra se teve juros, se teve desconto, se teve multa, tá? Este título que ele recebeu é referente a qual arquivo de remessa? Ele mostra tudo aqui, tá? E o que ele faz daí lá no recebimento? Ele faz um recebimento automático. Então, se eu vir aqui, financeiro, a receber recebimentos, deixa eu tirar os 15 dias. Essa base é meio... todos. Se tem algum aqui. Eu não tenho nenhum arquivo de remessa, de retorno, né, para processar. Só para vocês verem. Que daí, em vez do cliente vir aqui incluir, fazer a baixa, pelo arquivinho de remessa, o sistema já vem nessa telinha de recebimento e já cria automaticamente os títulos. Ó, tudo que está aqui, baixa automática, é o que veio lá do meu retorno de cobrança, tá? Então, puta trabalho, Paula, para que serve isso daqui? Uma empresa que tem um montante de recebimento muito grande, você tem que pagar 2, 3 pessoas só para ficar aqui incluindo e recebendo títulos. Então, por isso que compensa muito e hoje a maioria das empresas usa a cobrança eletrônica, porque ela, a princípio, a primeira vez até implantar, até configurar e começar a utilizar, ela é um pouco trabalhosa, mas depois a rapidez de processamento é muito grande. Então, eles gastam pouquíssimos tempo e o sistema já é uma forma mais automatizada e corre menos risco de fazer alguma coisa errada, tá? Então, quando eu processo algum arquivo de retorno lá automático, ele grava aqui automaticamente um recebimento com o tipo cobrança bancária, forma cobrança bancária e a baixa automática, tá? Mostrando todos os títulos que foram feitos o recebimento mediante o meu arquivinho de retorno. Como é um recebimento diversos, ele passa pela conta 3, né? Se fosse um recebimento direto, ele já estaria também juntamente na conta banco aqui. Ok? Uma outra opção no recebimento também, que é utilizada, não sei se vocês conhecem, é o faturamento. A TWW, por exemplo, ela usa bastante, tá? O que esse faturamento faz? Deixa eu voltar lá na... Agora eu vou voltar na treina. Esse faturamento, gente, serve para quê? Eu posso selecionar um montante de títulos e emitir todos na mesma condição de pagamento, por exemplo, tá? Então, aqui no faturamento, receber, faturamento, eu preciso, para a utilização dele, eu preciso de algumas rotinas configuradas. Então, eu vou aqui. O que eu preciso saber? Precisa ter. Primeira coisa, uma conta contábil classificada como faturamento. Então, aqui, eu tenho uma conta contábil de previsão normal e ela precisa ter uma classificação de intermediária do quê? De faturamento. Assim como eu tenho intermediária de recebimento, intermediária de pagamento, para realizar a rotina lá de recebimento, faturamento, eu preciso ter uma classificação de conta como 2 intermediária de faturamento. Quando eu faço um recebimento, ele vai trazer para mim os títulos que estão na conta 300
e se for lá da cobrança eletrônica, o que tiver lá na conta carteira. Quando eu faço um faturamento, a rotina de faturamento, ele vai trazer para mim os títulos que estiverem inseridos dentro da conta classificada como intermediária de faturamento. Então, se eu quiser buscar, por exemplo, um título que está aqui no Contas a Receber, esse título aqui, 82/2 e 625, eu quero selecionar ele para utilizar a rotina de faturamento. Eu vou conseguir? Não. Por quê? Porque ele não está na conta 700. Então, quando o cliente ele usa essa rotina de faturamento, aqui no industrial, lá nos lançamentos contábeis, a nossa via de regra no recebimento é sempre colocar na conta 300, né? O conta parâmetro, que seja, mas que vai buscar ou a conta 300, eu tenho que apertar bem na que não dá certo, né? Pegar... yes. Então, normalmente na conta 300 ou na conta parametrizada, que vai buscar lá da minha condição de pagamento, beleza. Mas, se a minha empresa usa a rotina do faturamento, eu tenho que indicar conta 700, para que a hora que eu emitir a minha nota fiscal, ela já venha e já busca a minha conta 700, para que ela possa alimentar o razão desta conta e não da conta 300. A conta 300 não interfere na minha rotina de faturamento, certo? Ou posso usar parametrizada também? Posso. Se eu uso parametrizada, ele vai buscar a conta, a previsão da minha conta de condição de pagamento. Porém, a minha conta lá daí na minha forma de pagamento, que a gente já aprendeu, eu tenho que estar indicando 300? Não, eu tenho que estar indicando 700. Sempre, sempre. Eu falo 700, gente, mas é porque é ela, 700, que está classificada com esta intermediária de faturamento, tá? Mas podia ser qualquer outro número. Não é o número que faz a mágica, é a classificação, tá? Então, esse ponto que temos que observar. Uma outra coisa de configuração para a rotina de faturamento, a minha condição de pagamento, sabe ali na tabela, condições de pagamento, eu preciso ter uma informação lá. Então, aqui em vendas, política comercial, condições de pagamento, eu só vou poder utilizar uma condição de pagamento na rotina de faturamento a condição que estiver indicado faturamento mínimo e faturamento máximo na tabela de condição de pagamento. Então, são 3 configurações. Preciso ter uma conta classificada como intermediária de faturamento. Preciso ter lá na minha tabela de condição de pagamento, não só informada na tabela de condição, mas eu preciso ter esses 2 campos informando faturamento mínimo, faturamento máximo. Preciso que a configuração dos meus lançamentos contábeis esteja indicando a tal conta 700, a tal conta que esteja classificada como intermediária de faturamento. E lá nos meus parâmetros, é claro, estar marcado para eu utilizar a rotina de faturamento, tá? Que é esse parâmetro aqui para ele habilitar a tela de faturamento. Estas são as configurações. Não nossa, quanta coisa. Não, isso daqui tem no manual. Peguei um saque, preciso revisar as configurações. Tem no manual todas as configurações necessárias, tá? É só mesmo para vocês saberem, apresentarem talvez essa função, às vezes pouco utilizada, às vezes vocês nem conheciam a tela, tá? Então, seria mesmo para demonstrar essa função e essa possibilidade que o sistema dá. Feitas as configurações, vou realizar o meu processo de faturamento. Então, eu venho aqui, financeiro, a receber, faturamento. Eu vou incluir o meu faturamento, na data de hoje. Ele vai mostrar para mim os lançamentos que eu tenho a faturar que estão na conta 700.
né? Então, por exemplo, ele já traz aqui, eu quero faturar todos? Quero. Não quero, quero só 2, quero só esses 3. Marco, normal, confirmo. Eu vou indicar qual banco que eu vou querer faturar, tá? Então, aqui no botãozinho destinar, eu vou destinar este faturamento aqui para qual banco? Eu vou destinar para uma carteira de cobrança ou para uma previsão a receber. Previsão a receber, ele vai lançar na 300. Uma carteira de cobrança, qual é a carteira de cobrança que eu vou querer? Eu vou querer que ele gere o boleto para qual banco? Banco do Brasil, Banco Itaú? Eu vou faturar todos esses títulos que eu marquei, aqueles 3 títulos que eu marquei, eu vou querer faturar para o Banco do Brasil. Venho, confirmo. Ele vai destinar a cobrança, só confirmar. Ele vai trazer daí a condição de pagamento, que eu indiquei. Confirma. Ele fica com status pendente. Então, o que ele fez aqui? Ele vai pegar a somatória dos 3 lançamentos, vai trazer aqui para mim. Deixa eu ver, esse aqui ainda eu consegui. Não, faturei as notas. Se vem de nota lá no industrial, ele traria a nota referente a cada uma, que para facilitar os testes eu fiz o lançamento manual, por isso que ele não traz, tá? Trouxe, ele vai gerar de acordo com a minha condição de pagamento. Então, a minha condição de pagamento é uma parcela só, a 28 dias. Então, ele vai pegar aqueles 3 lançamentos e criar um boleto só de 28 dias. Se a minha condição de pagamento fosse em 5 parcelas, ele ia pegar esses 1.322,58 e gerar 5 boletos de acordo com a condição de pagamento escolhida, tá? Fiz isso, é isso que eu quero mesmo, são esses lançamentos? Só clicar aqui em confirmar e ele realiza. Lembra que você viu que aqueles 3 lançamentos se tornaram um único lançamento com um boleto com o boleto com vencimento para 28 dias, que é o que está na minha condição de pagamento, certo? Então, se eu vir aqui agora em financeiro a receber cobrança eletrônica, ele vai estar aqui, certo? Então, pelo faturamento, eu determino vários títulos, todos os títulos que eu quero lá, que eu teria a receber, né, que eu quero faturar ele. Eu escolho pela condição de pagamento, eu destino um banco para que eu possa gerar aquele montante de títulos para determinado boleto. Então, eu quero aqueles títulos lá, um estava para 30 dias, o outro estava para 60 dias, o outro estava para vista, mas eu quero mesclar tudo, eu quero juntar tudo aquilo lá em uma única condição de pagamento que eu vou determinar. E eu determinei, neste caso, que é uma parcela para 28 dias. Mas eu poderia ter indicado uma condição de pagamento de 5 parcelas a 30 dias o prazo. Então, ele faria 5 lançamentos aqui. E ele faz automaticamente, porque eu determinei que eu quero pela carteira de cobrança, ele já cria o meu arquivo de remessa, mediante as informações do faturamento, para que eu possa vir aqui, emitir o boleto e finalizar o arquivo de remessa. Tá? Quem mais usa essa função que eu vejo? Truck, TWW, Calix, são mais essas que teve bastantes ajustes para TWW, alguns relatórios, que aqui, por exemplo, esse relatório é praticamente só para ela, TWW, relatório de faturamento, tá? Daí você mostra, na verdade, quais foram os lançamentos que originou, por exemplo, esse lançamento de 3.122? Porque esse 3.122 não foi um único lançamento, né? Foram aqueles 3 lançamentos que eu selecionei inicialmente e se transformou em 1.322. Então, ele mostra, na verdade, um histórico, tá? Rotina de recebimento é essa, tá? Posso fazer recebimento manual, que é o recebimento de praxe que a gente conhece, o recebimento eletrônico, que daí precisa de toda uma implantação e de acordo com o QNAB 400 de cada banco.
Posso realizar antes da cobrança eletrônica, determinar o faturamento, que daí eu posso agrupar os títulos que eu quero em determinadas condições de pagamento e ele já realiza automaticamente a minha cobrança lá na cobrança eletrônica. E no contas a receber é onde eu faço a manipulação de todos os títulos que eu tenho a receber aí. Consigo alterar, fazer a transferência, criar novos lançamentos, fazer ajustes de data de vencimento, prorrogar e etc. Tá? Então, a rotina do financeiro em si, que envolve contas a pagar e a receber, ela é bem ampla, o sistema dá várias possibilidades de tipos de pagamento, seja em cheque, seja contra adiantamento, seja à vista, a eletrônica, e a maioria das funções todas estão atreladas a isso daqui. Depois disso, nós temos outras funções do financeiro, como, por exemplo, o fluxo de caixa, que a gente vai ver no próximo treinamento. Mas que ele, na verdade, é um relatório de previsão, né, do que eu tenho em caixa, e que, para ele funcionar, toda a minha rotina de a pagar e a receber tem que estar bem condizente para que a gente possa fazer esse controle e essa análise através do fluxo de caixa. Então, daí no próximo treinamento, a gente vai aprender a montar um fluxo de caixa e a geração do mesmo. Espero ter contribuído com algumas informações aí, coisas novas, que vocês tenham aprendido algo que possa contribuir no dia a dia de vocês. Tá? Obrigada e até a próxima.